O anime começa com o nosso protagonista acordando no meio de um estábulo. Logo de cara a gente conhece ele como Michio, o cara que vai protagonizar tudo. Ele comenta que lembra de ter tentado jogar um MMORPG em realidade virtual e do nada apagou, sem saber o que rolou. É aí que Michio percebe que na real ele foi transportado pro jogo. Tipo, ele consegue ver as próprias estatísticas com a habilidade de avaliar, sacou? Aí ele pega umas pantufas ali no canto e, puf, desbloqueia a habilidade de ladrão. Começa a analisar tudo ao redor, mó esperto. De repente acha uma espada chamada Durandal e para completar o combo, vários acessórios para dar um up nas habilidades. O cara tá super confiante de que tá num jogo, né? Mitchell sai do estábulo na maciota e se esconde quando vê dois caras passando. Na sequência ele vê um grupo de aldeões reunidos e de repente uns bandidos chegam correndo na direção deles. Começa o fight. Os aldeões começam a cair um por um e o nosso prota pensa que essa é a chance perfeita para ele entrar em ação. Sem pensar duas vezes, Mitchell avança contra um dos bandidos e com um golpe de espada, já era. O cara foi de arrasta pra cima. Só que o protagonista começa a achar tudo muito realista. Ele bloqueia o ataque de outro bandido, mas com uma estocada certeira manda o sujeito pro beleléu. E não para por aí. Mitchell passa um tempão detonando os bandidos invasores num banho de sangue. Depois de conferir as estatísticas, ele percebe que só subiu um nível. Que azar, hein? Para melhorar, o líder da aldeia, um cara chamado Somara, agradece a ajuda. E não só agradece, como convida o Mitchell para ir até a casa dele comemorar a vitória. Chegando lá, Somara diz que tudo que tá no depósito agora é dele, tipo os objetos e armas que os bandidos carregavam. O protagonista, curioso, examina uma bandana que um dos ladrões usava e percebe que não é a mesma que ele tinha visto antes. Então, Somara diz que vai investigar o que aconteceu com a bandana original e pede pro Mitchell passar a noite por ali. O prota vai descansar e pensa que o melhor seria se desconectar do jogo para dar um tempo de verdade. Mas quando tenta abrir o menu para sair do MMORPG, percebe que não consegue. Aí a ficha cai de vez. Nesse momento, Mitchell entra em pânico e se dá conta de que na real foi transportado para o mundo do jogo. Ele abre o painel de controle e vê que é exatamente igual ao do jogo, o que não faria sentido se fosse só um game. Mas aí ele lembra que antes de entrar na realidade virtual, apareceu uma mensagem na tela avisando que se ele escolhesse entrar, não teria como voltar para o mundo real. E como ele achou que era zoeira, aceitou a parada. Nisso, Somara entra no quarto com uma garota e eles trazem roupas novas pro Mitchell. O protagonista para pensar e se toca que se ele realmente tá em outro mundo, significa que ele matou pessoas de verdade. Somara e a garota saem do quarto e o prota fica lá, refletindo sobre tudo que rolou. Ele sabe que nesse mundo os bandidos podem atacar de novo e eles vão ter que se defender. No fim das contas, ele decide que se tudo é real mesmo, vai ter que fazer o possível para sobreviver. Um tempo depois, Somara aparece com o prota e mostra que pegaram o cara que trocou a bandana do ladrão. Tipo, ele tinha feito um switch. O protagonista confirma que essa é a bandana certa e descobrem que o sujeito é da própria aldeia. Parece que o Somara vai dar um castigo nele por ter aprontado. De repente, o cara começa a conjurar magia e tira uma carta das mãos, mostrando o nível dele. E não é só isso, ele é rebaixado ao nível de escravo ali na hora. O prota fica chocado com a cena e Somara explica que os ladrões da aldeia viram escravos, são vendidos e metade do dinheiro vai para a vítima, enquanto o resto é entregue à família do sujeito por ter perdido alguém que trazia renda para casa. O Mitchell acha tudo muito cruel, já que não esperava uma punição tão pesada. Somara entrega para o Mitchell uns cartões chamados Intelligent Card para ele usar com os bandidos, já que alguns deles são procurados e podem render uma grana. Para finalizar, Somara diz que tem um posto de cavaleiros na cidade de Vale e ele pode ir lá para receber a recompensa. E ainda fala que vai ter um festival no dia seguinte, o que seria perfeito para o prota vender todo o loot que conseguiu. No dia seguinte, vemos o protagonista indo de carruagem, pensando que Somara deu tudo o que ele precisava e lamentando o que aconteceu com o cara da bandana. Além disso, nesse momento a gente vê a cidade gigante de Vale. Chegando lá, o protagonista acha tudo bem animado, com a galera super ativa e trabalhadora. Um cara chega nele, vendo o que ele tá carregando e avisa que o mercado abre a cada 5 dias. Por causa disso, gente das cidades vizinhas vem para vender e comprar mercadorias. Logo eles chegam no posto dos guardas e a mina que atende eles é bem metida, viu? Depois de conferir a Intelligence Card, o protagonista
protagonista vê que tá tudo certo e recebe a recompensa. O protagonista se manda rapidinho e andando um pouco na estrada, o sujeito pede pra ele maneirar no olho grande, porque eles estão passando por uns bairros barra pesada e não querem chamar atenção. Aí que a coisa fica engraçada. O protagonista pira ao ouvir que no bairro tem um monte de garotas carinhosas e não demora pra eles chegarem numa mansão de escravos. Entrando no lugar, conhecemos o dono, um cara chamado Allen. Ele pede desculpas pela demora, explicando que apareceu um labirinto perto da cidade. Aí eles sentam pra negociar, porque o prota e o cara querem vender um sujeito que eles capturaram como escravo. Claro que estão falando do cara que roubou a bandana. Eles chegam num acordo e o protagonista entrega metade do valor do cara pra Ellen, dá pra família dele. Depois de se despedir do velho Micho, o prota pensa que não tem mais ninguém ali que ele conheça, mas os pensamentos dele são interrompidos quando Ellen volta pra falar com ele. Ellen chama ele pra dentro pra conversarem sobre outro assunto. Lá dentro, Ellen saca que o protagonista é meio que um aventureiro e pergunta se ele não tá interessado em comprar alguém. O protagonista fica meio nervoso de estarem oferecendo um escravo pra ele, mas ele sabe que é normal nesse mundo, já que eles acabaram de vender um. Ellen até menciona que eles também vendem garotas carinhosas. O prota imagina cada coisa, mas acaba recusando, porque né, o cara é de família. Nisso, chega uma empregada pra servir o chá e a gente conhece Roxanne. Nesse momento, o protagonista se liga nos atributos da moça. Ele fica todo pervertido vendo os atributos dela até balançarem. Ellen percebe que o prota ficou interessado na garota. O cara explica que ela é escrava e que é a mais querida do lugar, então ele sabe que o prota tá a um passo de comprá-la. O protagonista pergunta se as escravas são totalmente fiéis aos seus donos. Ellen confirma e diz que elas não podem abandonar o dono em momento algum, a não ser que herdem um testamento ou tentem fugir. Mas se fizerem isso, viram bandidas e podem ser mortas legalmente nesse mundo. O sujeito ainda fala que Roxanne é de uma tribo de lobos, ou seja, ela é uma garota besta e também uma guerreira, o que seria muito útil se ele quisesse ir pro labirinto. Para completar, diz que ela é super educada e seria uma ótima serva pro protagonista. Para atiçar ainda mais o prota, o cara fala que eles podem fazer muitas coisinhas, já que ela nunca teve nenhum homem, e que nesse mundo, doenças entre humanos e homens besta não existem. Depois de falar tudo o que ele poderia fazer com a garota, o prota fica todo saidinho, pensando que se ele não comprar, outro vai. Aí ele pergunta o preço, e o cara fala que custa 600 mil nars, mas ele faz um desconto e deixa por 423 mil nars. Depois de muita conversa, eles saem e dão de cara com a garota, e o prota fica ainda mais fascinado, sabendo que agora não tem como negar a compra. O cara fala que ele tem 5 dias pra arrumar a grana, e depois de trocar umas palavras com a garota, o protagonista vai embora pensando em fazer de tudo pra conseguir o dinheiro. Numa outra cena, o protagonista começa a imaginar como seria um mundo cheio de waifus como esposas, e a gente vê ele num tipo de sonho com elas. Micho estava na antiga aldeia, onde ele tinha aparecido no começo. O protagonista mostra o estábulo onde ele surgiu, e a gente vê que a aldeia também é agrícola. Nisso, eles encontram um garoto, e o protagonista acaba dando a espada dele, porque o moleque estava plantando, e o prota pensou que podia ajudar ele a cuidar da mãe, já que o pai dele tinha morrido. O garoto fica super feliz com o presente. Por outro lado, o protagonista pede desculpas para Roxanne por ter dado a espada que ela tinha dado para ele. As meninas perguntam se ele conhece o pai dele, mas o prota acha que o nome dele soa familiar. E de volta ao presente, a gente vê que o protagonista tem 33 moedas de ouro, o que dá 330 mil nars. Só que somando com o que ele já tinha, ainda faltam 70 mil nars. Aí o protagonista lembra de umas palavras do Allen, que tinha falado que os monstros no labirinto dropam uns itens que os aventureiros podem vender. Mas nesse caso, ele ia ter que ter muita sorte para juntar dinheiro assim, de forma rápida. O protagonista pergunta se virar caçador de recompensas e caçar bandido seria uma boa, mas o cara não recomenda, porque podia ser muito perigoso. É que normalmente os bandidos focam em acabar com os caçadores de recompensa. Então o Allen fala que o melhor seria ir pro labirinto, mesmo que demore mais. De volta ao presente, o protagonista pensa que ainda tem 5 dias para juntar a grana. Então ele resolve ir pro labirinto. Ele fica olhando para a espada dele, pensando que ela é forte demais e que vai ter gente querendo roubar. Mais tarde, o protagonista vai pro mercado para procurar uma arma para disfarçar
passar a dele. Ele chega numa barraca de armas e vê uma que tem um slot livre. Isso quer dizer que o prota pode colocar algum buff que ele quiser. Nisso, chega o vendedor e o protagonista pede pra comprar a arma e também umas armaduras que ele viu. Um tempo depois, o protagonista tá indo procurar o labirinto e vê um grupo de aventureiros chegando com a habilidade de teletransporte chamada Gage. O protagonista percebe que eles têm um mago e, seguindo o grupo, ele acha a entrada do labirinto. Depois de se preparar, o protagonista finalmente atravessa a porta do labirinto. Ele começa a andar e percebe que as sandálias dele deram a habilidade de ladrão. Então, ao entrar no labirinto, ele ganha uma classe chamada Explorador. Além disso, o protagonista percebe que agora ele tem um inventário e uma habilidade que permite voltar pro início. O protagonista tenta sair, mas vê que não consegue e fica pensando que tipo de habilidade era aquela que ele viu no grupo de aventureiros. Então, ele simplesmente decide começar a andar lá dentro. Logo de cara, ele encontra um monstro em forma de árvore, mas de um golpe só ele já era. Aí, aparece um segundo monstro e usa uma habilidade que faz o oponente ficar lento. Sem pensar duas vezes, o prota acaba com ele. Só que nesse momento, o protagonista começa a ficar meio down, achando que é por causa do uso de magia. Então ele pensa que a espada dele meio que absorve mana. Ele tenta não usar magia e acabar com os inimigos só na espada. Depois de umas horas, o protagonista vai pro Grêmio de Aventureiros para vender todos os galhos que ele conseguiu pegar. Lá ele recebe 233 nars. De volta para casa, o protagonista tá bem desesperado porque ele vê que não vai ser fácil juntar dinheiro para comprar a mina. Então ele vai dormir pensando que amanhã vai ficar mais tempo no labirinto coletando. De madrugada, no dia seguinte, a gente vê que o protagonista acordou super cedo para ir pro labirinto. Ele usa uma habilidade que leva ele direto pro primeiro andar do lugar. Depois de derrotar vários monstros, a gente vê que ele já pegou bastante galho. Só que ele percebe que se continuar assim, vai demorar 700 horas para juntar os 70 mil nars que faltam. Então ele sabe que vai ter que descer para outros níveis do labirinto. Nisso, o protagonista viu uma portinha e resolve entrar, achando que ia ter um tesouro, mas era um ninho de monstros. Ele acaba com vários, mas acaba levando um golpe. O protagonista fica meio nervoso e pensa que tem que fazer alguma coisa, senão vai ser de arrasta pra cima. Depois de acabar com vários, o poder mágico dele diminui um pouco e ele leva outro golpe. O protagonista resolve ir pra um canto pra acabar com eles mais fácil. Depois de uma luta longa, ele finalmente acaba com todos. Depois de pegar todos os galhos que os monstros derrubaram, o protagonista sai do lugar e pensa que foi graças à espada dele, que tem uma habilidade de roubo de vida que ajudou ele a se recuperar. Ele acha que já tá na hora de voltar pra casa. Só que, quando ele tava voltando, ele viu um grupo de pessoas reunidas. Chegando lá, ele percebeu que tinham matado um bandido. O cara pensa que provavelmente foi por vingança, já que um grupo de bandidos estava incomodando uma aldeia antes. Só que, mesmo com tudo isso, ele não sacou exatamente o que rolou. A galera só sabe que uns caras acabaram com vários membros da gangue. O protagonista liga os pontos e pensa que devem ser os bandidos que ele detonou, já que um deles comentou que o grupo voltou pra vila pra se vingar. Pra completar, um cara fala que cortaram o braço de um dos bandidos. E como as inteligência card, seja lá o que for isso, não aparecem quando os caras morrem, eles pegam o braço pra mostrar na guarita. Depois de vazar dali, o prota começa a pensar se vale a pena arriscar a vida no labirinto. A real é que é melhor fazer isso por algo que o aproxime da Roxane. Então, não tem jeito, ele vai virar um caçador de recompensas. Ele sabe que assim vai levantar uma grana sinistra rapidinho. Umas horas depois, o protagonista começa a ponderar que se ele decidir caçar bandidos, não vai ter a mesma colher de chá que teve na aldeia. Agora ele vai ter que encarar vários caras ao mesmo tempo e sem nenhuma distração. Ele se pergunta se vai dar conta com as habilidades que tem. Aí, ele resolve dar uma olhada nas habilidades e percebe que liberou um monte, inclusive umas de guerreiro e combate. No dia seguinte, o protagonista usa a habilidade de avaliação para ver se acha algum bandido no mercado. Afinal, essa é uma vantagem que nem todo mundo tem nesse mundo. Como não encontra ninguém, ele lembra do que o cara que trouxe ele para a cidade tinha dito, que eles nunca entram nos bairros mais pobres. O protagonista não perde tempo e usa a nova habilidade de Gate para se mandar para lá. Chegando lá, ele vê que o lugar é um lixo, a galera tá morrendo de fome e doença. Mas como não vê nenhum bandido na área, ele usa o Gate de novo para sumir dali, porque não aguenta o cheiro. Passado um tempinho, o protagonista percebe que agora que tá usando as habilidades mágicas, não gasta tanto mana. Antes, quando o mana dele acabava, ele ficava meio depre, mas agora não sente tanto esse baque. Ele acha que pode ser porque subiu de nível quando foi pro labirinto. Umas horas se passam e o protagonista resolve ir à noite. O dono da hospedaria até empresta uma lanterninha para ele. Saindo e analisando o lugar, ele vê que não tem nenhum bandido por ali. Mas de repente, o protagonista entra numa área cheia de garotas de programa. Uma zona barra pesada. Ele pensa que o lugar é totalmente diferente de noite. Ele começa a andar por ali, mas um monte de garotas tenta dar um chega nele. O protagonista pensa que não existe ninguém mais linda que a Roxane dele. De repente,
repente, ele vê um cara e depois de dar uma olhada, percebe que é um bandido. O Michu decide seguir o cara e vê que ele chega no centro dos bairros baixos, onde tem um grupo de bandidos. O protagonista pensa que se eles estão reunidos ali, é porque ali é a base deles. O Michu chega mais perto para ouvir a conversa e percebe que eles estão falando dos caras que ele matou. Ele vai ter que investigar um pouco mais a fundo, mas tem que se apressar, porque só tem 2 dias para fazer a grana. O protagonista fala que já entendeu melhor como funcionam os bairros baixos. O bairro vermelho sempre tem clientes atrás das mulheres, e logo depois que fecha, os bandidos começam a sair. Para completar, eles bebem e têm seus grupos que vivem brigando por território. Para finalizar, ele saca que as gangues evitam se cruzar. Então, se ele detonar uma delas, a outra não vai se meter. Depois de um tempo, o protagonista volta para a hospedaria e é recebido pelo dono, chamado Vale. O cara convida o protagonista para jantar e acha que ele sai pro labirinto à noite. Mas aí ele pergunta pro protagonista o que tá rolando com os bandidos. O Vale diz que sabe o que aconteceu de verdade, porque tem informações de que o líder de um dos grupos mudou de lado faz pouco tempo. A facção dele acabou chutando o cara pra fora. O Vale também comenta que o bandido que apareceu morto era da facção que ganhou e ficou com a cidade. Aparentemente, rola uma treta entre as gangues e eles estão planejando detonar a gangue rival e botar a culpa nos bandidos que foram expulsos da facção. Depois de um papo longo, o protagonista vai pra cama, mas fica todo saidinho, imaginando o que vai fazer quando tiver a Roxane dele. Umas horas depois, o protagonista se prepara para ir caçar os bandidos. Ele chega perto de um deles e propõe vender uma bandana de ladrão se ele der umas informações. Aí o Michu chega e pergunta se ele sabe alguma coisa de um bandido chamado Hugo, aquele que o protagonista mandou pro Beleléu. O cara disse que só sabe que o Hugo rodou faz pouco tempo. Como o prota quer mais detalhes, pede pro sujeito esperar um pouco para ele consultar alguém. O bandido fala que o chefe tá dormindo, mas que ele conheceu o Hugo, só que vão ter que conversar depois porque agora não dá. Mas já que o dinheiro para comprar a bandana tá no quarto, ele chama o prota para entrar. Só que o bandido não é bobo, né? Ele saca que o protagonista tá com uma espada. Nisso, ele pede para ver a bandana para ver se é de verdade mesmo. E quando o prota tenta mostrar, o cara ataca. Mas o protagonista é muito mais rápido e desvia fácil. Aí o bandido confessa que a facção rival botou ele para correr, que ele tentou atacar uma vila e se deu mal. Então consideram o Hugo um balana. Pra piorar, o sujeito puxa uma espada que tinha roubado do prota e diz que vai ficar com a bandana porque assim vai ser mais forte. O prota entende que é só isso que o cara quer, então ele pega a bandana e joga no fogo. Vendo a bandana queimando, o bandido desespera e tenta pegar, mas o protagonista, num movimento só, crava a espada nas costas dele. Pra quem não lembra, o Michu consegue sacar e esconder a espada dele rapidinho. Depois de eliminar o sujeito, ele corta a mão do cara pra pegar a Intelligence Card e vaza dali. No quarto tinha vários bandidos, e o prota começa a despachar um por um. Só que um deles ouve o barulho e ataca no escuro. O protagonista só espera o cara chegar perto e pá, estocada no peito. Depois de pegar a mão dos bandidos, o prota olha pela janela e vê que tem um monte de bandido lá fora. Sem pensar 2 vezes, ele se teleporta pro labirinto. Nessa hora bateu um peso na consciência do protagonista. Ele se sentiu culpado por ter matado tanta gente, já que nunca tinha feito uma parada tão pesada assim. O prota acha que tá meio down por ter usado magia demais, então resolve ir matar uns monstros pra ver se melhora. Mas mesmo depois de um tempão no labirinto, ele continua se sentindo mal pelo que fez. Só que ele sabe que naquele mundo, as leis não pegam pra quem elimina bandido. É quase que oficialmente liberado matar essa galera, sem nenhuma consequência legal, já que são bandidos, né? Um tempo depois, o Protas lava o rosto no quarto dele e fica pensando em como vai entregar as Intelligence Cards. É que, quando ele chegou na cidade, já tinha entregado um monte, e se ele aparecer com todas de uma vez, podem descobrir que ele é um caçador de recompensas. No fim das contas, ele pensa que não importa o que aconteça, porque ele tá louco pra comprar a Roxane logo. No dia seguinte, finalmente chegou o dia de comprar a garota. O prota chega no posto da guarda, mas fica todo nervoso e não sabe o que fazer pra entregar as tarjetas. Ele até pensa em usar uma máscara ou algo assim pra ninguém reconhecer ele, mas de repente ele vê um dos cavaleiros que conheceu da primeira vez. Aí o prota, bem na maciota, chama o cara e diz que uns bandidos arrumaram encrenca com ele, e claro, se deram muito mal. O sujeito checa a tarjeta do prota e vendo que tá tudo certo, pega as tarjetas dos bandidos e pede pra ele esperar um pouco pra conferir se tá tudo ok. O prota relaxa um pouco, e depois de uns minutos, o guarda volta e confirma que eram mesmo bandidos. E como 2 deles tinham recompensa, ainda dão uma grana extra pro prota. O prota se manda dali e depois de contar as moedas num beco, fica felizão ao ver que já tem dinheiro suficiente pra comprar a garota. Um tempinho depois, o prota vai falar com o Allen e entrega a grana pra ele. O Allen, todo orgulhoso, diz que o prota sabia
sabia que ele ia conseguir. Rapidinho, o cara pega o dinheiro e diz que vai buscar a garota. Passados alguns minutos, a Roxane chega, mas não parece muito feliz, e ainda diz que tem que pedir desculpas pra ele. O prota fica sem entender nada, achando que caiu num golpe. A garota confessa que sabia que ele ia vir buscá-la, mas que por um segundo chegou a duvidar que ele voltaria. Então ela implora pra ele perdoá-la, porque ela é muito humilde e boazinha. O prota diz que tá tudo bem e que tá feliz de tê-la ali com ele agora. Nisso, a garota fica do lado do prota e o Allen acha que eles têm que celebrar o contrato. Em seguida, o sujeito pede pra eles mostrarem a Intelligence Card pra transferir a garota. E o protagonista analisa que por um momento pensou em desistir, mas a garota é tão gata que ele não aguentou esperar nem mais um dia. Depois de conferir as Intelligence Cards de cada um, dá pra ver que agora a garota aparece como escrava do prota, e na tarjeta dela também consta que ele é o dono, o próprio protagonista. Aí o Allen parabeniza o prota pela aquisição, e o Micho fica feliz que finalmente a garota é toda dele. Logo depois, o protagonista chega com a Vale e avisa que a partir de agora vai precisar de comida pra 2, sem falar que ele quer uma cama de casal. Chegando no quarto, o prota percebe que é bem maior do que ele imaginava e nota que a garota tá super mega nervosa. Pra quebrar o gelo, o prota repara nas orelhas dela e pede permissão pra tocar. Assim que começa a acariciar, sente que são macias demais. E a garota pergunta se deve chamá-lo de amo. Nessa hora, o prota pira o cabeção e acaba aceitando. Mu. Aí ele muda de assunto e diz que veio de um lugar muito distante, então agradeceria se ela pudesse dar umas dicas sobre a cultura geral da região. E ainda avisa que ela vai ter que acompanhá-lo nos labirintos para lutar, claro, porque se você se lembra, a garota também é guerreira. Enquanto a garota guarda as roupas dela, o prota comenta que nem tinha reparado que ela estava descalça, então entrega os sapatos dele. E pelo visto, os equipamentos nesse mundo se adaptam a cada pessoa. De repente, o prota abraça a garota por trás e ela, na maior calma, entende que tem que aceitar, afinal ela é escrava. Pouco depois, os dois saem do mercado e o prota diz que eles precisam arrumar um equipamento para ela, já que ele tem espadas, mas ela precisa de um escudo. Então eles vão até uma armaria e a garota acaba escolhendo um escudo e outras coisinhas mais. Depois eles saem para procurar material para uma capa e o prota fala que ela pode aproveitar e pegar o que quiser, mas como era de se esperar de uma garota, ela demora uma eternidade para escolher cada peça de roupa. O prota pensa que não se importa de esperar o tempo que for, porque não consegue parar de admirar a beleza dela. E aí a garota faz a pergunta que é o pesadelo de todo homem. Pergunta qual das duas roupas ficou melhor. Isso deixa o Micho nervoso, porque ele sabe que se escolher errado, vai perder a confiança dela. Depois que ele escolhe uma das peças, a garota aceita e acha que a escolha não foi tão ruim assim. Além disso, o prota diz que ela pode pedir o que quiser, porque hoje é dia de festa. Aí a garota, toda tímida, fala que precisa de roupa íntima. O prota, que não é bobo nem nada, começa a imaginar a garota de lingerie, mas logo volta à realidade e diz que a Roxane pode comprar tudo isso sem problemas. Depois de várias horas comprando diferentes materiais, os dois voltam para casa. O prota pede para ela sentar, mas ela se joga no chão. Aí o prota fala que ele não é esse tipo de amo que trata os outros como bicho e diz que a partir daquele momento eles vão dormir juntos. E como o prota abraça ela nessa hora, a garota fica nervosa e fala que é melhor limpar a espada. Nessa hora, a gente percebe que a garota é bem séria quando o assunto é arma, porque ela leva tudo a sério por causa dos combates. Em seguida, a garota diz que vai usar roupa suja para limpar os equipamentos. Aí o prota fala que eles deviam comer alguma coisa, e a garota começa a se trocar na frente dele. O Micho fica super sem graça e desvia o olhar, mas o lado pervertido dele fala mais alto. Depois de se trocar, a garota usa roupa e azeite de oliva para lustrar as espadas, para elas ficarem como novas. Passadas umas 2 horas, Vale traz água quente para os dois. O prota aproveita e pede para a garota lavar as costas dele, e ela aceita numa boa. Enquanto a garota esfrega as costas dele, o prota pergunta se ela já usou uma banheira, mas ela fica meio tristinha, porque, como escrava, ela só prepara água quente para as outras pessoas, e sabe que banheira é coisa de gente rica. Nesse momento, o prota fala que agora é a vez dela de esfregar as costas dele, e a garota, como se nada demais estivesse acontecendo, tira a roupa na frente dele. Claro que a gente não pode mostrar isso no anime, mas dá pra ver que a garota fica nervosa nessa hora. Aí o protagonista percebe que a Roxane tem tipo um rabinho nas costas. No começo ele achou que era cabelo, enquanto tava ali massageando as costas dela. O safadinho não se aguenta e já tá pensando em dar uma olhada nos melões dela. Do nada ele agarra a garota por trás e começa a apertar. Só que de repente a consciência pesa e ele se toca que tá abusando da confiança dela. Então ele pergunta se pode limpar a cauda dela. A Roxane concorda e o cara pergunta se ela consegue mexer a cauda quando quer. A garota faz uma pose meio ousada e diz que a cauda só mexe quando ela tá feliz. Tipo, ela não tem controle nenhum sobre ela. Mano, o prota fica chocado.
não consegue acreditar naquilo. Logo depois, os dois terminam de lavar o cabelo um do outro. Só que o Prota acaba vendo demais, e ele se concentra ao máximo para evitar que role algo. De repente, ele pega nas mãos dela, e a Roxane fica super nervosa. Daí pra frente já viu, né? No dia seguinte, a Roxane acorda e dá um beijo no protagonista. Nisso, o cara percebe que eles precisam fazer algo diferente, e fala pra ela que eles vão pro labirinto. Depois, os dois se vestem, e o protagonista fala pra Roxane que quer uns cristais pra encantar os equipamentos dele. A garota fala que eles podem pegar esses cristais no labirinto. Ela explica que os anões podem encantar os equipamentos, mas eles geralmente não pegam encomendas de qualquer um. E mesmo que peguem, não dá pra confiar muito, porque às vezes os anões dizem que a fusão dos encantamentos falhou e vendem os cristais. O protagonista pensa que eles precisam arrumar um ferreiro de confiança. Nisso, eles saem e o protagonista fica de boca aberta com a beleza da Roxane. Ele entrega uma armadura de couro pra ela e quando ela veste fica super justa, realçando tudo. O protagonista acha melhor ela não usar aquilo. Depois de sair do lugar, o protagonista usa o gate pra teleportar os dois direto pro labirinto. A garota fica meio chocada porque não entende o que tá rolando. O protagonista fala que eles estão no primeiro andar do labirinto e a Roxane fica surpresa porque nem todo mundo consegue usar o gate. Aí a garota avisa que tem monstros por perto porque ela tem um olfato muito bom. O protagonista fica feliz com a notícia e pede pra ela avisar sempre que tiver monstro por perto. A Roxane pede um cristal mágico pro protagonista, porque assim ela pode acumular a essência dos monstros. Esses cristais são os que valem mais, e o protagonista fica meio desapontado porque não sabia disso. Só que o protagonista fala que não tem nenhum cristal, então eles vão comprar um depois na Guilda dos Aventureiros. Logo depois, eles vão até o monstro e acabam com ele em um golpe só. A garota fica impressionada e fala que não esperava menos do amo dela. E depois de um tempão matando outros monstros, eles voltam pra casa. O protagonista elogia a garota pelo bom trabalho, e ela responde que já foi novata em uma equipe. Nisso, a garota senta na cama pra conversar com ele, e o protagonista começa com as esquisitices dele, começando a tocar nas orelhinhas dela bem de leve. A garota fala que tá gostando, e o protagonista acha que a textura lembra alguma coisa. Aí ele pergunta pra ela se vendem mochi por ali, mas a garota não entende nada e fala que no litoral vendem peixe frito e outras coisas. A garota muda de assunto e pergunta se ele pensa em voltar pra terra natal algum dia. Só que o protagonista não sabe como voltar e fala que pretende ficar. A garota fica meio preocupada, porque se ele fosse embora, o certo seria vendê-la. Mas o protagonista fala pra ela ficar tranquila, porque pretende ficar com ela pro resto da vida. E também porque quer aproveitar ela ao máximo no labirinto. Ele também fala que talvez arrume outros membros pro grupo. Um tempinho depois, o protagonista dá um pulo na Guilda dos Aventureiros e compra 2 cristais sem magia nenhuma. Chegando lá com a Roxane, a gata explica que a cor do cristal muda de acordo com a quantidade de magia que ele acumula. Tipo, se ele detonar 10 monstros, o cristal fica vermelho. Mas se a dupla mandar pro beleléu uns 100 monstros, aí ele já fica roxo. O prota aproveita para perguntar se tem algum limite, e ela comenta que já ouviu uns boatos de que o cristal fica branco quando o cara derrota tipo 1 milhão de monstros. Uma parada que deve custar uma fortuna. Mas ela avisa que o normal é vender os cristais quando eles estão, sei lá, com umas 10 mil mortes de monstro no currículo. Depois de um tempão, os dois estão lá no labirinto, e a Roxane manda o protagonista subir uns andares, porque os monstros daquele nível ali não estão sendo desafio nenhum pra eles. Ela ainda explica que a galera desse mundo acredita que os labirintos são tipo monstros gigantes, que usam outros monstros menores pra atrair humanos pra dentro, pra eles morrerem e virarem comida. Aí o protagonista pergunta como é que faz pra acabar com um labirinto desses, e a Roxane responde que tem que matar os chefes de cada andar. O prota pensa que vai ser meio complicado, mas que é só bolar uma estratégia. Na sequência, eles continuam detonando vários monstros, e o protagonista tenta usar magia, mas não consegue ativar porque não tem poder suficiente. E aí ele percebe que o cristal dele já tá vermelho, mas o da Roxane ainda tá preto. Isso porque só quem dá o golpe final no monstro é que ganha magia pro cristal. Nessa hora, o protagonista se liga que tem uma habilidade chamada cristalização acelerada, que faz ele ganhar muito mais magia quando mata os monstros. E logo depois de acabar com vários deles, o cristal dele fica roxo rapidinho, deixando a Roxane de boca aberta com a velocidade que ele acumulou magia. Aí, o protagonista abre o menu dele e vê que tem uma opção para liberar as configurações do grupo. Depois que ele ativa, ele consegue ver todas as estatísticas da Roxane no inventário dela, e ainda pode desbloquear umas habilidades em conjunto. O protagonista aproveita e pergunta se existe magia de recuperação ou cura, e a Roxane diz que sim, mas que geralmente os sacerdotes conseguem essa magia derrotando os monstros no braço. Então, ele pede para Roxane
Roxanne entregar a espada dela, e eles começam a socar os monstros para depois finalizar com a espada do protagonista. Só que as estatísticas deles não subiram muito, então ele resolve diminuir o poder da espada para ver se funciona. Só que na hora de cortar o monstro, ele percebe que não consegue. O monstro aproveita e ataca Roxanne, mas ela desvia de todos os golpes numa boa. Aí o protagonista vê que precisa dar o golpe final e chega perto do monstro para acabar com ele de uma vez. Só que a magia do monstro foi toda para Roxanne. Aí o protagonista pensa em diminuir o poder da espada para deixar o monstro quase morto com um golpe e finalizar com um soco. Depois de tentar várias vezes, ele finalmente acha o ponto certo para deixar o monstro morrendo. Aí o protagonista dá um soco e de repente ele desbloqueia uma habilidade de cura e cura um arranhão que ele tinha no rosto. O protagonista ainda fala que agora a Roxanne tem a classe de monge e ela fica meio bugada porque ela já é guerreira. Mas por causa da configuração de grupo do protagonista, ele pode mudar a classe dela quando quiser. Então ele pede para ela não contar para ninguém esse segredinho, que ele pode controlar as estatísticas dos dois. Mais tarde, de noite, os dois voltam para casa e ficam se elogiando pelo bom trabalho que fizeram no labirinto. Aí o protagonista fala que vai ajudar ela a se limpar e já se joga no chão para ela poder fazer isso. E depois que terminam, os dois, claro, fazem de novo o delicioso. No dia seguinte, os dois partem de novo pro labirinto e dão de cara com uma porta. A Roxanne explica que é uma porta de espera, porque do outro lado tá o chefe do andar. O protagonista, super motivado, fala que chegou a hora de acabar com ele e entra no lugar sem pensar duas vezes para detonar o chefão. Assim que ele entra, a Roxanne avisa que se eles derem sorte, podem até encontrar algum equipamento por ali, já que normalmente a porta só se abre se não tiver nenhum outro time lá dentro. Se eles morrerem lá dentro, o equipamento deles pode ser pego por outra pessoa. Naquele instante, o protagonista se prepara, bolando um plano e pensa que parece um quarto normal. Só que de repente, bem na frente dele, começa a se formar um monstro gigante, tipo uma árvore sinistra. Roxanne, sem pensar duas vezes, já parte pro ataque contra o bicho. O protagonista observa que mesmo com os golpes dela, o monstro nem se mexe. Ele espera o momento certo e depois de acertar vários golpes certeiros, Mu finalmente corta o monstro ao meio. O protagonista fica impressionado com a agilidade da garota no combate e saca que deve ser por causa da habilidade da classe guerreira besta dela. Para completar, a mina ainda pega uma folha que o monstro dropou e de quebra ganha a classe de herborista, ou seja, agora ela pode usar plantas para fazer remédios. Aí, o protagonista aproveita e pergunta como funciona essa parada de ataque besta dela. A garota explica que essa habilidade turbina os ataques dela, mas que ela evita usar porque precisa recitar umas palavras mágicas, e como ela ainda não manja muito bem, prefere não arriscar. O protagonista se identifica, porque ele também sempre evita usar feitiços. Roxanne explica que prefere não conjurar nada porque isso pode baixar a guarda dela, e aí já era. Depois de passar pro segundo andar, o protagonista pergunta se eles podem voltar para detonar o monstro do primeiro andar de novo. É que ele tá pensando que se ela pegou a habilidade de herborista ao pegar a folha, ele também quer essa classe para ele. A garota topa na hora e eles já voltam correndo para encarar o chefão de novo. Mesmo meio confiante, o protagonista percebe que dessa vez o chefão tá tentando usar magia, mas por sorte, a espada do protagonista consegue absorver o ataque. Só que no meio da luta, o monstro ataca o protagonista e a garota entra na frente para defender. No fim das contas, ela dá a estocada final e acaba com ele. Depois de pegar a folha, ele percebe que agora também tem a classe de herborista. Para testar, ele transforma a folha em umas bolinhas que funcionam como antídoto para veneno. Ele fica impressionado ao saber que tem monstro que usa veneno. Depois disso, os dois vão direto para a guilda dos aventureiros, porque o protagonista preferiu comprar uns remédios que pudessem ajudar em caso de emergência. Ele também fica pensando que na guilda, a habilidade dele de ter 30 de desconto não funciona. Estranho, porque quando ele comprou a Roxanne, essa habilidade funcionou de boa, mas por causa de um sistema de cálculo que eles usam na guilda, não tem como rolar o desconto. Depois de fazer as compras, eles resolvem voltar pro labirinto para explorar o segundo nível. Chegando lá, dão de cara com uma árvore e uma lagarta verde nível 2. Depois de derrotar os dois, o protagonista percebe que agora tem dois monstros ao mesmo tempo. A garota explica como funciona. É só multiplicar o andar em que eles estão por 2 para saber quantos monstros extras vão aparecer de uma vez. Então, quando chegarem no 16º andar, vão aparecer 5 monstros ao mesmo tempo. Depois de um tempinho, os dois encontram duas lagartas e o protagonista acaba com uma rapidinho. Só que a segunda enrola ele na teia e quando ela ia atacar, o protagonista aproveita a brecha e corta a lagarta ao meio. Ele pensa que esses monstros
bandidos são bem chatos. Depois de um tempão, os dois voltam para a cidade. Enquanto caminham, o protagonista comenta que eles vão ter que tomar cuidado se aparecerem muitas lagartas, para não acabarem todos enrolados na teia. De repente, o protagonista encosta a garota na parede e fala para ela olhar discretamente para frente, porque tem um cara escondido. A garota fala que o homem tá olhando para a antiga mansão onde ela morava e acha que ele pode ser um cliente, mas o protagonista não compra essa ideia, porque ele examina o cara e vê que é um ladrão nível 3. Os dois vão correndo avisar o Allen. O cara agradece e comenta que é meio odiado por causa da profissão dele. Aí a Roxanne solta: ele é um bandido. E o Allen pergunta: como vocês sabem disso? O protagonista, claro, não pode falar que tem uma habilidade de avaliação, então ele inventa uma desculpa, dizendo que viu o cara há uns meses atrás, enquanto juntava dinheiro para comprar a Roxanne. Allen diz que tem uma ideia de quem pode ser. Ele até comenta que tem a ver com o protagonista, já que está relacionado com o cara para quem o Micho deu um escravo outro dia. Ele explica que no dia anterior, vendeu um escravo para um cara que estava acompanhado de outros dois. Pediu para ele esperar um pouco, porque tinha que resolver umas coisas e voltaria para buscar o escravo no dia seguinte, ou seja, naquele dia. Allen também comenta que enquanto um dos caras fazia perguntas, o outro estava conversando com o bandido. Além disso, achou muito estranho o cara ter uma bandana de ladrão, então, sem rodeios, o protagonista meio que insinuou que antes de ser pego na vila, ele já tinha uns contatos com os bandidos. O prota perguntou onde o sujeito tava e o cara respondeu que ele tava lá no fundo, num dos quartos, porque como pagaram pra ele, pediram pra ele ficar à vontade na casa toda e ele aceitou. Tipo, o quarto dele tava sem chave e o prota sacou que talvez tivessem deixado assim pra facilitar a entrada dos bandidos enquanto todo mundo dormia. O protagonista comentou que ele parecia bem tranquilo sabendo que tudo isso podia rolar, mas o Allen respondeu que mesmo que uma galera grande tentasse atacar a mansão, ele tinha escravos de luta ali na cidade, então jamais perderia pra uns bandidos de meia tigela. O prota entendeu o ponto e chamou a Roxanne pra irem embora, já que ele já tinha avisado o cara. Só que a Roxanne ficou meio tristinha, porque sabia que ali tinham tratado ela super bem, sem falar que tinha uma senhora que cuidava dela. Isso fez o protagonista mudar de ideia e ofereceu serviços dele de guarda-costas pro Allen, dizendo que não queria que um dos escravos que ele vendeu causasse problemas. A Roxanne agradeceu o bom coração do prota e o Allen acabou aceitando. Para completar, ainda ofereceu milhares e todo o equipamento e os Intelligent Cards dos bandidos que o prota derrotasse. Aí não teve jeito, o prota topou. O Allen levou os dois por uma passagem secreta e avisou que ninguém ia ver eles por ali, então se despediram e combinaram de voltar à noite. Enquanto eles se mandavam, a Roxanne pediu desculpas pro prota porque tinha deixado escapar a parada de que o cara era bandido. Mesmo assim, ele falou pra ela ficar tranquila, porque no fim das contas conseguiram um trabalho. Só pediu pra ela prestar mais atenção da próxima vez e avisar se rolasse alguma coisa estranha. Passaram umas horinhas e a Roxanne acordou o prota com um beijo, avisando que já era hora de ir. O prota se arrumou rapidinho e se surpreendeu ao ver que ela também ia. O Micho aceitou que ela fosse, mas pediu pra ela ficar na retaguarda, porque não queria que nada acontecesse com ela. Chegaram na mansão e o Allen já estava esperando. Ele levou eles pro segundo andar e o prota reparou nos caras bem fortões. Aí o Allen falou que ele podia ficar esperando na escada para qualquer movimento, e eles avisariam se rolasse alguma coisa com os bandidos. O protagonista, sem problema nenhum, aceitou, e ficaram ali esperando alguma treta acontecer. Depois de uns minutos, a Roxanne farejou que alguém tinha aberto a porta. O Allen, na hora, pediu para eles cuidarem do lugar, porque lá em cima estavam os caras que cuidavam dos escravos, e eles não podiam lutar. E ainda completou para ele tomar cuidado, porque não queria que nada acontecesse com um cliente como o prota. Logo em seguida, os dois se mandaram e viram o ladrão correndo no escuro. O prota começou a se aproximar e pediu para Roxanne ficar lá em cima para fazer a segurança. Enquanto o prota ia andando, ele pensou que fazia um tempão que ele estava tentando usar magia. Aí ele se ligou que tinha uma habilidade mágica de troca, mas não sabia bem como funcionava. Tipo, talvez trocasse a saúde dele com a do inimigo. Então usar essa magia podia sair caro se ele não soubesse com quem estava lidando. Mas mesmo assim, o protagonista ativou a habilidade e se jogou para dar uma estocada. O sujeito na hora pareceu que tinha explodido com o golpe. Só que o prota também caiu no chão por causa do uso excessivo de magia. Nesse instante, a Roxanne chegou correndo, super preocupada com ele, e o Allen também apareceu e se deparou
deparou com a cena do bandido ensanguentado. O protagonista ficou pensando que iam descobrir que ele tinha matado o cara, mas aí pensou que o sujeito tinha usado uma esfera autodestrutiva, que é um artefato que faz o cara explodir. Ufa, o prota se aliviou por ninguém ter percebido que ele usou magia para acabar com o bandido. Depois de um tempão, o Allen agradeceu a ajuda e pagou a grana combinada. Enquanto o prota voltava para casa com a Roxanne, ele se sentia péssimo porque tinha exagerado no uso da magia ao testar a nova habilidade. A Roxanne pediu desculpas porque achava que não tinha sido útil para ajudar, mas o prota sabia que estava nessa por causa da própria ganância de querer testar a habilidade nova. Então ele pensou que precisava matar uns monstros para recuperar o poder mágico. Sem pensar duas vezes, usou o gate para ir pro labirinto, só que isso acabou piorando ainda mais o Mitchell por causa do uso da magia. Depois de acabar com vários monstros, o protagonista conseguiu se recuperar. Aí ele foi dar uma olhada nas habilidades dele e sacou que, por ter usado a troca, agora podia usar magia dos 4 elementos. Ele virou para a moça e perguntou quais tipos de feitiços os magos costumam usar. Ela explicou que tem vários, uns que lançam esferas, outros que fazem outras coisas. Na hora, o prota se perguntou se seriam tipo esferas de fogo ou algo assim, porque ele sabia que ela estava falando de magia de ataque. Ele checou as estatísticas dele e viu que podia criar uma esfera de fogo e também lançar uns ataques explosivos de fogo pequenos. A menina ficou de cara, porque ela lembrava que ele era só um explorador e nunca imaginou que ele podia usar magia desse jeito. O protagonista só falou para ela guardar segredo, para ninguém mais saber. Logo depois, ele detonou um dos monstros, mas viu que não dava para acabar com todos só com um feitiço. Ele entendeu que conforme fosse subindo de nível, ia conseguir. Ele também testou outras habilidades, tipo um muro de fogo para usar como escudo. Mesmo com o poder mágico dele diminuindo, o prota sentiu que não estava tão fraco e deprê assim no fim das contas. Então eles foram para o segundo andar e quando viram 2 monstros de árvore, ele testou uma habilidade de tempestade de fogo e acabou com eles rapidinho. Naquele instante, o protagonista ficou super feliz de ver como a magia era útil. O prota explicou que ficou um tempão testando os novos feitiços porque descobriu que eles eram feitos de diferentes formas de elementos. E assim como os feitiços de fogo, o Michió podia fazer a mesma coisa com os outros elementos. A gente até vê o protagonista usando a magia de água para suprir as necessidades dele. Ele pensou que queria parar de depender tanto da espada e usar mais a magia. Claro que com o objetivo de defender a Roxanne, que ele tanto amava, e por todo o carinho que ela tinha demonstrado, mesmo com as safadezas dele. Depois de um tempão, o Michió confessou para a moça que queria lutar usando mais a magia. Depois de derrotar um monstro, o prota falou que queria aumentar o poder dele. A menina comentou que já tinha ouvido falar que os magos normalmente usam um báculo. Na hora, o Michió pensou que ela tinha razão, porque é um equipamento que os magos usam sempre. Mas como faltavam 4 dias para o mercado, a menina falou que eles podiam ir para a cidade chamada Curatar, já que não era tão fácil achar báculos nas lojas de armas. A menina também falou que a cidade tinha um labirinto gigante e por causa disso tinha um monte de lojas para exploradores como eles. Depois de uma caminhada longa, a gente vê que os dois chegaram na sala de espera do chefe do nível 2. Como não tinha ninguém, eles resolveram entrar direto. Naquele instante, começou a aparecer uma espécie de lagarta gigante. O prota usou um escudo de fogo para distrair e em seguida a menina atacou. O Michió também aproveitou e com um ataque combinado, eles conseguiram acabar com o chefe. Logo depois, eles foram para o nível 3 do labirinto, e a menina avisou que dava para sentir o cheiro de um kobold. O prota pensou que não conhecia esses monstros, mas sem medo nenhum, ele queria ver como eram. Naquele momento, a menina mandou ele se preparar, e de repente, apareceu uma espécie de goblin pequeno com uma faca, que era um kobold de nível 3. O prota mandou uma bola de fogo nele e acabou com ele facinho. O bicho dropou um cristal de sal e o protagonista ficou decepcionado porque era o item mais barato do Grêmio. Mas mesmo assim, ele continuou matando um monte de kobolds para conseguir sal. Aí, a menina perguntou pro prota qual era o nível dele e ficou chocada quando soube que ele era nível 20 de explorador. Isso era por causa da habilidade dele de aumento de XP, mas ele pediu para ela guardar segredo. Logo depois, eles voltaram pro Grêmio de aventureiros. Na hora, eles ouviram uma mulher chamando aventureiros para ir para a capital real se quisessem.
O Prota entendeu que nesse mundo também tinha esses tipos de trabalho, então ele achou interessante e falou para a menina que se eles fossem para Curatar, ele aceitaria tudo sem problemas. Mas a Roxane falou que eles podiam ir, porque a capital real ficava bem perto de lá. Ela até confessou que um dia teve que ir para Curatar e acabou passando pela capital. O Prota falou que eles podiam ir, mas a menina falou que era melhor eles ficarem, porque para ir tinha que pagar uma grana muito alta. O Prota viu que a menina era bem madura, então ele foi falar com a mulher para usar o translador. No fim, ele se despediu dela e a gente vê que depois de abrir uma espécie de gate, o protagonista apareceu no Grêmio de Aventureiros da capital real. Logo de cara, o protagonista pede pra mina levá-lo pra Curatar, tipo, pra essa seita. Chegando lá, ele pensa que já tá na hora de voltar pra Roxane, e é aí que a gente descobre uma parada. O cara manja do gate pra qualquer lugar que ele já visitou, sacou? Então agora que ele foi em Curatar, ele pode voltar lá na hora que quiser usando o próprio gate. Só que, voltando pra mina, o protagonista tá moído, esgotadíssimo, porque gastou quase toda a mana dele. Daí eles voltam pra casa, e depois de se darem um trato um no outro, rola aquele amasso, né? Nosso Prota não é de ferro. Depois de um tempão, ele começa a pensar que, morando numa pousada, eles não têm muita privacidade. Então ele decide que precisa arrumar uma casa, tá ligado? No dia seguinte, o protagonista chega em Curatar, e a mina vai guiando ele até a entrada do labirinto. E aí ele vê que cobram pra entrar. Que furada, hein? Mas a mina, que não é boba nem nada, fala pro protagonista que eles podem usar o gate pra entrar de boa, porque basta ele entrar uma vez pra poder usar o gate lá dentro. Um tempo depois, o protagonista e a Roxane se perdem e vão parar numa loja de ferragens. A mina indica onde fica a loja de armas e ainda pergunta se eles estão procurando uma casa, mas o protagonista só diz que, por enquanto, eles precisam ir na loja de armas. Saindo da loja, o protagonista começa a desconfiar que a mina talvez trabalhe com imóveis, e a Roxane comenta que os aluguéis em Curatar são bem em conta, tipo entre 10 mil e 30 mil nars por ano. Ela até fala que com 50 mil nars, eles alugam uma mansão. O protagonista, que não é bobo, saca que é muito mais barato que ficar pagando a pousada. E também não deve ser difícil alugar numa cidade desse tamanho. A mina até sugere usar magia para morar em qualquer lugar, mas o protagonista veta a ideia porque não quer que as pessoas saibam que ele pode usar magia. Em seguida, os dois chegam na loja de armas e ficam olhando um monte de varinhas e bastões mágicos. No fim das contas, eles acabam comprando uma varinha porque ele é iniciante e não quer chamar atenção, né? Mais tarde, a gente vê os dois meio que nos arredores de Curatar, dando uma olhada nos lugares onde poderiam morar. Depois disso, eles voltam para a loja de ferragens para perguntar se qualquer um pode morar na cidade. A mina responde que sim, mas precisa que a Intelligence Card dele esteja em dia. Ela explica que a cidade é dividida em 6 distritos. Depois da explicação toda, o protagonista pergunta se ela sabe de alguma casa que ele possa pagar 40 mil nars por ano. A mina fica pensando e olhando para Roxane, e o protagonista fica noiado se ela vai descobrir que a Roxane é escrava dele. Mas a mina só diz que ela é uma boa moça e pergunta se eles querem uma casa perto do labirinto. O protagonista fala que tanto faz, ele só quer um lugar para ficar com a sua garota. Aí a mina leva o protagonista para uma casa gigante, meio afastada de Curatar. O protagonista e a Roxane fazem um teatrinho para tentar conseguir um desconto, tá ligado? Eles reclamam que o jardim dá muito trabalho e a mina, depois de muita negociação, oferece as sementes para plantar. Aí o pessoal entra na casa e a mulher começa a mostrar tudo. Ela até mostra o troninho que o antigo inquilino tinha feito. A mulher comenta que ele tentou fazer um esquema com um cano e um segundo banheiro, e o protagonista pensa que talvez ele estivesse tentando fazer um chuveiro. A Roxane fica toda felizinha vendo como a cozinha é linda. Na sequência, o protagonista sobe pro segundo andar e percebe que por estar no grupo com a mina, ele consegue ver ela de cima, safadinha. Depois de dar uma geral na casa, o protagonista testa a habilidade Gate dele, porque a mina tinha falado que tinha umas paredes de proteção. Ele fica de cara com o poder do Gate, que não tem limites. Depois de acertarem os detalhes, eles saem e o protagonista fecha negócio para alugar a casa por 45 mil nars por ano. A mina fala que eles precisam voltar para a cidade para dar uma olhada na Intelligence Card dele, lá no posto da guarda, para ver se tá tudo ok. Depois de conferir que tá tudo certinho, o protagonista e a mina assinam um contrato. E, para finalizar, lá no lugar onde a mina trabalha, eles compram umas caixas e outras coisas para cozinha. Depois de tudo isso, os dois saem de lá super felizes e já estão pensando em comprar o resto das coisas no dia seguinte.
Logo depois, o protagonista chega em casa usando o gate, e a Roxanne fica de boca aberta porque ele consegue usar de boa. Tipo, normalmente tem umas barreiras mágicas que não deixam usar essas paradas, mas né, o protagonista é diferenciado. Aí ele pede de novo pra ela guardar segredo. Sem perder tempo, eles já vão pro terceiro andar do labirinto de Valley, porque o protagonista tá louco pra testar a varinha nova dele. E não é que aparece uma lagarta verde? Ele manda uns feitiços nela e vapo, a lagarta some. Ele fica super feliz com a arma nova. Depois de umas horas, ele vai pra Valley pra alugar uma última noite na pousada. Chegando no quarto, o protagonista percebe que ele estava hospedado ali desde a época que estava juntando grana para comprar a Roxanne e começa a lembrar de todos os momentos bons com ela. Nisso, a Roxanne chega para tomar banho de novo. E nem preciso dizer o que rolou depois, né? O protagonista não é de ferro. No dia seguinte, os dois estão super felizes e ele até comenta que é uma pena não voltarem mais ali. A Roxanne fica felizona porque foi ali que o protagonista pegou ela pela primeira vez, mas ela sabe que ele vai continuar mimando ela na casa nova. Depois de entregar as chaves para Valley, eles se despedem, já agradecem por todo o serviço. E aí os dois vão direto pra casa nova, e o protagonista já conjura água pra Roxanne poder limpar a casa. Ele aproveita e fala que eles vão pro novo labirinto de Kurathan. Depois de pegar uma fila gigante no lugar, o protagonista finalmente chega no guarda e paga umas moedas de prata. Ele ainda pensa que esses guardas são os espertos porque vendem mapas do labirinto. Entrando no lugar, o protagonista vê que tá cheio de aventureiro, e a estrutura é bem parecida com a do labirinto de Valley, mas ele fica pensando se vai dar pra ganhar alguma coisa ali, porque tem muita gente. O protagonista aproveita que não tem ninguém por perto e usa o gate pra voltar pra casa. Chegando lá, Roxanne dá as boas-vindas pra ele, e os dois ficam de lovezinho. Quando eles estão quase começando os trabalhos, chega um cara pra entregar os móveis que eles tinham encomendado. E depois de umas 2 horas arrumando tudo, os dois chegam no quarto mortos de cansaço. O protagonista vê que a Roxanne tá abanando o rabinho de tão feliz que tá. Pega nele e pergunta se não vai vir mais ninguém. Ela fala que não. Aí o protagonista fala que eles precisam testar a cama nova. E testar como? Fazendo um tchaca-tchaca na buchaca, claro. Agora sim, o protagonista tá felizão e sabe que ninguém mais vai incomodar ele na casa nova. No dia seguinte, o protagonista acorda com a Roxanne. Ele admite que a vida dele tá cheia de luxúria e, aproveitando o momento, ele fala pra ela que eles deviam ir pro labirinto de Kurathan. Sem perder tempo, os dois vão pro lugar e o protagonista pergunta por que tem tanta gente no primeiro nível. A Roxanne explica que, como é muito famoso, eles têm que pagar pra entrar. A galera tenta ficar o máximo de tempo possível lá dentro e o protagonista pergunta se alguém já zerou o labirinto, mas a Roxanne fala que até agora não tem nenhum registro de alguém que tenha completado. Ninguém sabe se tem um chefão final, porque o grupo que chegou mais longe foi o do primeiro imperador, que foi até o 91º andar. Finalmente chega a vez do protagonista, e quando eles passam pelo chefe do primeiro nível, eles veem que é um kobold. Só que quando atacam, percebem que ele é bem fraco e lento. O protagonista dá um corte nele e já era. Eles vão pro segundo nível, mas o protagonista já desanima quando ouve que todos os monstros de lá são kobolds, então ele prefere voltar pra casa naquele momento. A Roxanne lembra ao protagonista que ele precisa ir buscar as sementes que a moça que alugou a casa tinha prometido pra ele. O protagonista resolve ir com ela porque acha que é uma boa hora pra almoçar. Depois de um tempo, os dois chegam na loja pra pegar as sementes que a moça tinha prometido. Aí o protagonista pensa que eles podiam comprar uma ferramenta pra arar a terra do jardim. A Roxanne tenta dizer que não precisa, mas o protagonista não vai deixar ela trabalhar direto com as mãos, então ele compra a ferramenta sem pensar 2 vezes. Depois eles voltam pra casa e passam o resto do dia trabalhando. Primeiro, eles araram a terra, e o protagonista ainda fez tipo uma cerca em volta da horta. Nisso, a Roxanne chega pra falar pra ele tirar a roupa pra lavar, e o protagonista pensa que seria bom ter uma banheira com água quente agora. A Roxanne também acha que eles deviam comprar um tanque pra lavar a roupa. Então, o protagonista, como um cara esperto que resolve as coisas, já foi logo comprar um tanque pra lavar roupa. O vendedor entregou um e o prota reparou que ele também vendia banheiras. Aí perguntou se dava pra ter uma bem maior que as que ele tinha ali. O cara respondeu que sim, mas ia ser por encomenda. Depois de explicar o tamanho da banheira que ele queria, o protagonista pensou que assim ia poder ficar junto da Roxanne, que é linda demais, então decidiu que ia comprar de qualquer jeito. Quando ouviu que custava 2.000 nars, topou na hora. Passadas umas horas, os dois foram pro labirinto. Depois de derrotar um kobold, o protagonista percebeu que ele dropou tipo uma farinha. A Roxanne falou que o cheiro era bem melhor que o da farinha normal. E justo naquele momento bateu a fome nos dois, e eles combinaram de voltar pra casa pra jantar. Chegando em casa, o protagonista preparou um estrogonofe, e como a Roxanne nunca tinha visto aquilo, resolveu experimentar e ficou completamente apaixonada. O protagonista até pensou que ela tava falando de boca cheia de tão empolgada, e a Micho tava pensando que logo logo a banheira deles ia ficar pronta. Nos dias seguintes, os dois se dedicaram a subir o nível do labirinto, e também a visitar
visita a Vale, entre outras coisas. Depois a gente vê os dois enfrentando um chefe com cara de bode, e o protagonista explica que antigamente ele morria de medo de lutar, mas agora que tem a Roxanne, ele se sente confiante, porque ela é tipo uma guerreira que não tem medo de nada, e isso motiva muito ele na luta. A Roxanne até achou o chefe meio fraco, e isso fez o protagonista se perguntar se existia algum monstro que ela realmente temesse. De repente, quando o protagonista ia dar o golpe final no monstro, ele soltou um som que machucou o protagonista. Ele sabia que a prioridade dele era proteger a Roxanne, então enquanto dava espadadas no monstro, ele também ia curando ela, até que finalmente conseguiram acabar com ele. Na hora, os dois falaram que estavam bem, e a Roxanne disse que ele tinha ficado parado por uns segundos. O protagonista pensou que aquele rugido fazia as pessoas começarem a dormir para depois acabar com elas. Ele achou que essa é uma habilidade de combate muito apelona, porque se pegassem mais gente ia ser muito perigoso. Enfim, depois de ver que a Roxanne estava perfeita, ele achou que era hora de voltar para casa. Mais tarde, a gente vê o protagonista e a Roxanne esperando alguém do lado de fora. Nisso chega o cara com a banheira gigante que eles tinham comprado. Depois de deixar a banheira, ele se despediu e eles levaram a banheira para dentro. A Roxanne, toda confusa, não estava entendendo o que era aquilo, e o protagonista explicou que era onde eles iam tomar banho. Aí o protagonista usou a magia dele para começar a encher a banheira, porque queria que a água ficasse bem quentinha. O protagonista pensou e admitiu que na real ele era um pervertido que tinha feito tudo aquilo só para tomar banho com ela, e que só os pervertidos conseguiam ser tão persistentes quanto ele. E a gente vê que era bem assim mesmo, porque ele tinha passado dias juntando dinheiro só para realizar esse desejo. Depois de um tempão esquentando a água, o protagonista falou para ela usar a banheira também, e ela, claro, toda feliz, aceitou. Logo depois a gente vê o protagonista lá dentro e a Roxanne chega de um jeito bem provocante. Aí ele pediu para ela entrar e mostrar para ele o sabonete que ela tinha conseguido fazer com a alquimia dela. O protagonista começou a fazer espuma com o sabonete e a gente não pode mostrar o que aconteceu depois, porque a gente sabe que Michuva é um galã de respeito. Depois de um tempão de love, os dois ficaram completamente apaixonados pela banheira, e o protagonista pensou que nunca imaginou que ia tomar banho com uma beleza daquelas. Além disso, o protagonista lembrou que a Roxanne tinha se machucado na luta. Então, mais tarde, de noite, enquanto ela dormia, ele pensou que não podia mais expor a Roxanne daquele jeito, porque mesmo ele podendo usar o rio, não tirava o risco dela morrer. Então ele sabia que a única forma de manter ela segura era ter mais gente no grupo. No dia seguinte, os dois chegaram no nível 7 do labirinto e acabaram com um coelho. Depois de pegar a pele, o protagonista falou que eles já tinham muitas, e era tudo graças a ela. Em seguida, eles foram para a capital imperial, porque estavam pensando em vender todas aquelas peles. Eles iam focar em vender numa alfaiataria que pagava bem melhor que a guilda dos aventureiros. Mas a Roxanne chegou para perguntar pro protagonista e falou que eles só compravam a partir de 100 unidades. Então ele já se mandou de novo pro labirinto para acabar com mais coelhos. Na sequência, usando a faro da Roxanne, eles acharam um baú de tesouro rapidinho. Chegaram cedo e aproveitaram todos os tesouros que dava pra pegar. Depois de um tempão, eles chegam na sala do chefão do andar e dão de cara com um coelho vermelho sinistro. Trocaram uns golpes ali até que o protagonista, com uma espadada, manda o coelho pro beleléu. A Roxanne elogia ele, dizendo que ele é incrível como sempre. Nessa hora, o coelho dropa a carne e o prota já pensa que hoje vão comer uma parada muito top. Eles voltam para casa e a Roxanne resolve testar uma receita que ela tem, e o protagonista fica de cara pensando em caçar mais carne para comer mais vezes essa delícia. Depois de detonar vários coelhos, o protagonista chega na sala de espera do chefão e vê que vai ter que esperar. Aí, ele encontra um cara que fala que tá juntando grana para ter mais companheiros, tipo comprar um escravo, tá ligado? O cara ainda diz que já faz uns 2 anos que ele tá no nível 7 e que finalmente, depois de derrotar o chefão, vai ter dinheiro suficiente para comprar um escravo. Bem nessa hora, a porta abre e o sujeito se despede deles. Isso deixa o protagonista meio pensativo, porque é muito tempo para uma pessoa só. Depois de comentar umas coisas, chega a vez deles. Quando entram, o protagonista percebe que o chefão já estava esperando, o que nunca tinha acontecido antes. Então, o prota usa a magia de lentidão e com uma espadada acaba com o chefão. Pegam a carne e veem lá longe o equipamento. O protagonista fica surpreso com isso. A Roxanne fala que o chefão estava esperando porque tinha acabado de derrotar o grupo anterior. Além disso, eles acham um cristal negro que o protagonista acaba fundindo com o dele. Ele pensa que o cara que tinha falado com eles morreu de um jeito bem trágico. Mais tarde, de noite, enquanto os dois estavam no amasso, o protagonista não consegue tirar o cara da cabeça, porque não dá para acreditar que o labirinto é um lugar tão perigoso assim. O prota sabe que hoje foi o explorador, mas amanhã pode ser ele, então ele tem que se cuidar mais e cuidar da Roxanne também. Nesse momento, a Roxanne acorda e vendo que ele tá meio tristão, ela tira a roupa na frente dele e fala que vai fazer de tudo para ele ser feliz.
No dia seguinte, o protagonista acorda e parece bem melhor. Os dois vão pro labirinto de novo e o prota pensa que se amanhã for a vez dele morrer, então ele tem que ficar muito mais forte. Então, eles começam a matar um monte de monstro ali. Depois de acabar com mais um, o protagonista olha o inventário e vê que tem mais de 300 peles. Aí eles vão direto para a alfaiataria da capital imperial. O prota joga as peles no balcão e vira uma montanha de pele, e o cara pede um tempinho para medir tudo. Os dois resolvem dar uma olhada na loja, e o protagonista vê umas lingeries e fica todo saidinho, perguntando para Roxanne o que ela acha. A Roxanne gosta, então o protagonista compra 2. Depois o vendedor entrega a grana para o prota. Eles vão para casa e a Roxanne, toda feliz, fala que vai usar uma das peças quando forem fazer aquilo. Mas o protagonista fala que primeiro eles têm que tomar banho. Como ele tenta esquentar a água e tá com pouca magia, ele pede para Roxanne ir com ele para o labirinto para pegar um pouco de magia e esquentar a água. Chegando lá, eles veem vários monstros. O prota se distrai pensando na Roxanne e ela leva uma chifrada de um touro. Depois de derrotar o monstro, ela cai no chão meio machucada. Tudo isso enquanto ele pensa que um vacilo quase custou caro. Um tempo depois, os dois estão no banho e o protagonista tem um cortezinho no dedo. A Roxanne fica preocupada e o prota, com as neuras dele, fala que ela pode curar se lamber. Depois que ela faz isso, o prota fica felizão e já começa a rolar um rala e rola ali que não dá pra mostrar muito bem agora. Mas dá pra dizer que o prota se saiu como um campeão. Passado um tempo, o prota vê que a Roxanne vestiu a lingerie que ele tinha comprado e ele fica todo encantado olhando pra ela com desejo. Ele pede para ela dar uma voltinha e fica de boca aberta ao ver que ela não tá usando nada por baixo, porque a Roxanne tá se adaptando ao lado pervertido do protagonista. Ela faz tudo isso para realizar as travessuras dele. No dia seguinte, os dois estão lutando contra vários coelhos. O prota resolve usar umas bolas de fogo e acaba com eles rapidinho. Naquele instante, o protagonista saca que tá aparecendo um monstro de mais de uma vez, sinal de que a coisa vai ficar bem mais tensa nos próximos andares. Ele percebe que derrotaram 3, mas só tem 2 peles de monstro ali. De repente, Roxanne surge toda felizona mostrando que finalmente pegaram um cristal de habilidade. Eles voltam pra casa e o prota não consegue tirar os olhos do cristal que o coelho dropou. Só que ele toma um balde de água fria ao descobrir que precisa achar um anão de confiança pra fazer o encantamento. Nisso, Roxanne chega pra almoçar e o protagonista mostra que o cristal agora é amarelo. A garota fica chocada, porque umas horas atrás era verde, mas ele explica que conseguiu juntar com outro para criar esse novo, e manda real. Cristais amarelos valem uns 100.000 nars. O protagonista já fala que precisam ir pra Vale para trocar uma ideia com Allen. Aí Roxanne se preocupa, mas o prota explica que quer deixar um testamento. Depois do que rolou com o explorador, ele tá meio noiado de ir pro labirinto. Ele lembra que, quando um mestre morre, o escravo também vai de base. Só que a garota implora para ele não fazer isso e confiar nela. Ela jura que vai proteger ele e que ele não vai morrer nunca. Vendo que Roxanne tá decidida a barrar o testamento, o protagonista acaba concordando em não fazer. Roxanne manda umas palavras de incentivo, dizendo que sabe que ele vai realizar grandes feitos e não vai morrer. Mas o protagonista não tá muito nessa vibe, ele quer justamente o contrário. Depois desse papo, o prota fala que de qualquer jeito precisa ir pra Vale, porque desde a última luta, ele sabe que precisam aumentar o número de membros no grupo. Roxanne concorda, já que a partir do 8º nível, os monstros vão aparecer de 4 em 4. O protagonista comenta que se ela quer mesmo focar na magia, eles vão precisar de um terceiro companheiro, e nos pensamentos mais safadinhos dele, ele espera que seja outra garota para poder aprontar altas travessuras. Passam umas horas e os dois chegam em Vale, onde encontram Allen. O cara fica felizão de ver o protagonista de novo. Michu vai direto ao ponto e diz que precisa de mais gente no time, então veio comprar alguém. Ele até pergunta se tem anões ferreiros, mas Allen diz que é bem difícil de achar, e ainda explica que quando compram anões, as relações entre mestre e escravo quase sempre dão ruim. Se o anão falha nos encantamentos, começa a rolar um climão. Vendo que a barra pesada achar um ferreiro, o protagonista pergunta por um anão guerreiro. Allen diz que tem uma, mas que ela não tá nas melhores condições para lutar. Michu pede a opinião de Roxanne e ela acha que eles podiam dar uma chance para conhecer a anã que o cara tá oferecendo. O protagonista topa e depois de um tempinho, a porta se abre e aparece uma senhora. Roxanne fica felizona porque é a velhinha que cuidou dela, e junto com ela aparece a anã, que se chama Sherry. Allen avisa que ela é a única que tem no momento. O protagonista começa a analisar a garota de cima a baixo e pensa que ela tem a mesma idade que Roxanne, e mesmo com uma aparência
aparência meio frágil, acha que ela ainda parece bem forte. Depois das apresentações, o prota percebe que a garota tem uma personalidade bem enérgica, só que ela fica meio tristinha e fala que não conseguiu virar ferreira, mas mesmo assim é uma exploradora de nível 10. O grupo senta para conversar e Sherry explica que normalmente os Anônins ao chegar ao nível 10 podem virar ferreiros, só que como ela não conseguiu, acha que deve ser muito ruim de luta. O protagonista não entende essa noia e pergunta se basta alguém dizer que ela não pode para ela desistir de tentar. Sherry explica que a culpa é do Grêmio de Ferreiros, que só aceita exploradores de nível 10 com outras qualidades que ela não sabe quais são. Mesmo assim, o protagonista acha que deve ter alguma coisa dentro dos anões que desbloqueia habilidades de ferreiro. Michu fica pensando por uns segundos e decide que apesar de tudo, ela pode ser uma boa adição para o grupo. Sherry garante que era a melhor lutadora da vila dela e que não vai dar trabalho nenhum no labirinto. Depois dessas palavras, Allen pede para Sherry se retirar para que o protagonista possa pensar melhor. Roxanne e o Prota ficam ali batendo um papo, e Michio começa a se perguntar por que a garota estava tão interessada em ser comprada. Normalmente, escravo nenhum fica se oferecendo tanto assim, né? Aí, Roxanne manda a real pro protagonista, dizendo que ela pode ser uma ótima aquisição pro time. Mesmo sem manjar muito dos costumes dos anões, a mina tá super motivada para detonar nos labirintos. O protagonista, por outro lado, acha bom que ela não tá fazendo drama por ter que dividir ele com outra garota. Roxanne aproveita e joga a real. Talvez o preço dela esteja baixo, por causa da idade. O protagonista se liga na hora, porque usou avaliação nela e viu que a mina tem 16 anos. Mas Roxanne explica que os anões com a idade mais avançada geralmente têm a orelha mais fina, e isso deixa o protagonista pensativo. Logo, Allen chega com a senhora, e Roxanne se manda para trocar uma ideia com a antiga cuidadora dela. Enquanto isso, o protagonista e Allen ficam conversando, e o vendedor é direto com o protagonista. A garota tem 16 anos, nunca ficou com ninguém, então tá livre de qualquer doença e disposta a tudo. O protagonista toca no assunto das orelhas dela e o cara garante que ela tem 16 mesmo, e as orelhas são assim de nascença. Então os 300 mil nars que ele tava cobrando são justos, mas ele faz um descontinho e deixa por 270 mil. Só que o protagonista se faz de difícil para ver se Allen abaixa mais o preço, e não é que funciona. Depois de muita negociação, o cara acaba vendendo a anã por 197 mil nars. Depois de pagar, o protagonista volta para Roxanne e conta que comprou Sherry. Roxanne dá uma travada por um segundo, mas logo fica feliz com a notícia. Pouco depois, Allen traz a garota e avisa que agora ela pertence ao protagonista. As duas se apresentam e Roxanne avisa que é a primeira escrava dele, mas Sherry já chega zoando e diz que ela parece mais a esposa do cara. Roxanne garante que elas vão se dar bem com ele, porque não vão passar necessidade nenhuma. Nesse momento, Allen formaliza o contrato com o cartão de inteligência dele e os dois conferem a tarjeta para confirmar que Sherry também está registrada como escrava do protagonista. Depois de um tempo, Allen agradece e diz que espera vê-lo de novo em breve. A garota se junta ao grupo do protagonista e Michu dá as boas-vindas. O protagonista aproveita para checar os atributos da garota e vê que ela realmente não tem habilidades de ferreira. Então eles vão ter que bolar um plano para ela destravar isso. Os três começam a andar e Sherry começa a encher Roxanne de perguntas. O protagonista saca que ela está perguntando tudo isso porque Michu tem habilidades de aventureiro, como explorador, mas Roxanne corta a onda dela e diz que o protagonista vai responder tudo em casa. Depois de usar Gate, a garota fica meio bugada e Roxanne pede para ela sentar. Ela se nega, porque escravo não pode fazer isso, mas Roxanne explica para Sherry que o protagonista não é daqueles donos que maltratam as pessoas, então ela relaxa, fica feliz e senta. Aí já manda pergunta pro protagonista se ele manja de habilidades múltiplas. Sem saída, o protagonista confirma que é um explorador com habilidades de aventureiro, mas não é um aventureiro de verdade. A garota comenta que já ouviu histórias de lendas sobre deuses que tinham habilidades múltiplas, tipo o protagonista, mas ele obviamente não conta nada disso pra ela. O protagonista muda de assunto e pergunta que tipo de arma ela usa no labirinto, e Sherry responde que a especialidade dela é lança. Só que como ela vai lutar com Roxanne, ele pede pra ela usar um martelo. O protagonista pensa se ele não devia ter lutado com as mãos nuas. Pra ser um curador, será que a garota vira ferreira se matar um monstro com um martelo? Roxanne avisa que elas vão pra linha de frente enquanto o protagonista solta as magias. A garota fica chocada ao saber que o protagonista usa magia ofensiva e defensiva. Então, o protagonista manda ela guardar segredo. Depois de umas horas, o grupo vai pro mercado comprar um martelo pra garota. Sherry comenta que os anões, mesmo sendo pequenos, são muito fortes. E chegando na loja de armas, a garota escolhe um e fica toda feliz. Depois eles voltam pra casa, e depois de um papo,
papo avisam Sherry que vão pro labirinto e perguntam se ela quer ir. Como ela ainda não tinha feito a comida, ela topa na hora. Enquanto ela se prepara, o protagonista aproveita e pergunta se ela sabe alguma coisa sobre os slots de equipamentos. A moça explica que essa história de slots é lenda das antigas. Tipo, ela ouviu dizer que se um equipamento não tem um slot vazio, não rola de combinar com cristal. E pra piorar, ninguém sabe se funciona ou não. Mas o protagonista discorda, né? Afinal, ele manja da habilidade de avaliar. Então, digamos que ele é o único que saca essas paradas. Depois de um timpão de papo, o prota joga a pergunta. Ela conhece a classe de herói. A mina fica super feliz e diz que sim, que é uma classe lendária. Ela ouviu falar que o primeiro imperador tinha essa classe, mas ninguém mais conseguiu depois dele, virou quase um mito. Um pouco depois, a galera chega no labirinto e o protagonista tá doido pra mostrar o quão bom ele é na luta. Sem pensar duas vezes, ele se joga pra cima dos monstros e detona vários. A mina fica de boca aberta, mas no fim das contas, Sherry só elogia a Roxanne pra variar. Aí o protagonista avisa que a mana dele já tá no máximo, então bora voltar pra casa. Ele usa o gate e a moça pergunta se ele pode usar isso fora do labirinto. Roxanne explica que o prota consegue usar vários tipos de magia sem precisar ficar conjurando toda hora. Pra completar, o protagonista solta a bomba. Ele tá no nível 33 de explorador. Isso choca até a Roxanne, que lembrava dele no nível 20. Mas a gente sabe que é por causa da habilidade secreta do cara. Mais tarde, vemos que Sherry preparou um baita ensopado, daqueles que os anões fazem. O prota chama ela pra sentar e comer, mas ela tá meio tristinha e pergunta se pode mesmo. Roxanne, mais uma vez, lembra que com eles ela sempre pode sentar à mesa. E aí, como manda a tradição dos anões, tem que rolar a distribuição da comida. O protagonista se serve primeiro e quando vai pegar a segunda porção pra alguém, Roxanne lança um olhar mortal. É que ele ia dar o segundo prato pra Sherry, então ele não tem escolha e entrega pra Roxanne, que fica toda contente. Depois de provar a comida, o protagonista fica impressionado com o sabor. Aí Sherry aproveita e pergunta por que eles foram pro labirinto enquanto ela preparava o jantar e o banho. Micho responde que como ele usa magia, gasta muito mana, e a espada Durandal dele absorve poder mágico. Do nada, o protagonista muda de assunto e pergunta qual é o tipo de habilidade que os humanos têm, já que os Homens-Fera têm a habilidade guerreira e os anões a de ferreiro. As duas ficam meio nervosas e respondem que normalmente os humanos têm a habilidade de maníaco pervertido, ou seja, nesse mundo os humanos são todos uns safadinhos. Um tempinho depois, o protagonista entra na banheira e pensa que chegou a hora de tomar banho com as duas, e não é que as meninas entram mesmo, o cara se sente no paraíso. Sherry se assusta ao ver a colega dela lá, nua na frente do prota como se fosse a coisa mais normal do mundo. Depois de umas apalpadinhas, chega a vez da Sherry. Ela se sente meio estranha porque nunca tinha passado por algo assim. E aí acontece umas coisas que, né, não dá pra mostrar no anime, mas o prota se saiu como um campeão com as duas. Depois de um bom tempo, o protagonista repara como o cabelo da Sherry ficou lindo depois de usar o sabonete que ela faz. Ele pede pra ela sentar do lado dele e explica que, assim como a Roxanne, ela também tem que acordá-lo com um beijo. O prota não se aguenta e beija a Sherry. Isso faz ele lembrar que tem que manter a ordem com a primeira escrava e ele já pensa que a Roxanne vai matá-lo, mas ele fala umas palavras e acalma ela rapidinho. Roxanne não aguenta e acaba dando uns amassos na frente da Sherry. Então, depois de terminar com a Roxanne, o protagonista parte pra cima da Sherry, mas claro, não podemos mostrar nada disso no resumo. Depois de um bom tempo, enquanto o protagonista dorme, as duas ficam conversando sobre o que rolou e a gente vê que elas estão começando a se dar super bem, tipo companheiras do prota. No dia seguinte, o protagonista se espanta ao ver que elas acordaram e a Sherry tá com o cabelo todo bagunçado. Roxanne comenta que o dia tá bonito e o protagonista resolve dar uma olhada nas habilidades dele. E não é que agora ele tem a classe de maníaco pervertido? Afinal, ele já fez mais do que um humano normal faria com duas garotas. O protagonista sai pra tomar um ar e fica pensando que os desejos humanos podem chegar a níveis absurdos. Aí, Micho, todo pervertido, pensa que vai alcançar esses níveis e até superar, porque ele pretende formar o próprio harém. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta Hunter, que eu vou dar um coração em todo mundo que comentar, para eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.